Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um direto do canal Corrida de Amadores. Hoje temos connosco o Guilherme Martins, ele que, apesar da sua tenra idade e de estar no atletismo, como ele nos vai dizer, ainda há pouco tempo, está aqui preparado para mais uma entrevista no nosso canal. Connosco também está o João Pontes, não é? O habitual, inigualável. Nós estivemos ausentes a semana passada por falta de disponibilidade, mas esta semana estamos de volta a mais um direto e vamos ver como é que isto corre. João, força! Olá a todos, muito boa noite. Quero desde já felicitar todas as centenas de pessoas que nos estão a acompanhar desde o primeiro e o segundo. Quero também agradecer ao Guilherme Martins por ter aceitado o convite de participar neste direto, aos pais também, por terem deixado que ele participasse. Para todos os efeitos, eu ainda é menor de idade e tivemos que salvaguardar todas essas questões. E pronto, só para completar o que o Ruben mencionou, que é verdade, na semana passada, eu sei, custou-vos muito, não houve direto, porque passou-se algo importante, houve algo ao qual chamam eleições, e nós achamos que é um dever cívico dos cidadãos poderem votar. E tivemos receio que, por causa do nosso direto, optassem por assistir ao direto em vez de votar. E então... mas votarem mais cedo. Não. Iam ficar em casa, né, ansiosos, à espera para nos ver e podiam não votar. Não quisemos assumir essa responsabilidade, portanto, decidimos não ter esse fim de semana em nome da democracia. Ok? Bom, agora um bocadinho mais a sério. Obrigado mais uma vez, Guilherme, por estares connosco. Obrigado, Ruben, pela introdução. Sem mais demoras, irei então passar a palavra ao nosso grande atleta, Guilherme, para fazer uma breve introdução e assim dar início à nossa conversa. Ok? Força, Guilherme. Obrigado. Boa noite a todos os que nos estão a assistir. O meu nome é Guilherme Martins, como já disseram. Tenho 16 anos, estou no 12º ano do curso de Ciências e Tecnologia e o meu atletismo começou recentemente, há cerca de ano e meio. Onde eu mais me foco é nas disciplinas de meio fundo e fundo. Ok, uma breve introdução. Era mesmo isto que estávamos à espera. Mas diz-nos, chegaste ao atletismo há um ano e meio, tu já chegaste no atletismo em pré-pandemia ou no início da pandemia. Como é que tu chegaste aqui? Então, eu cheguei, como sabem, mas o público não, o meu pai é o Guilherme Martins, também é o meu treinador, e que também já foi atleta, mas isso nunca cá foi falado em casa, nunca foi uma imposição vir para o atletismo, mas isto foi começando muito ao de leve, na pré-pandemia, e só nos últimos 6 meses, também devido à pandemia, é que comecei a competir e a treinar a sério. De resto foi tudo só brincadeiras. Então estás-nos a dizer, logo para primeiro exclusivo, que não houve parte do teu pai nunca uma pressão para vir para o atletismo. Não, isso não. A única pressão que houve, não só do meu pai como da minha mãe, mas, foi por questão de saúde, de fazer Claro. exercício físico, foi ter de escolher um desporto. E passei por vários desportos, como judo e taekwondo, e no qual o judo ainda cheguei a fazer competição e ainda me saí um pouquinho bem. Tu que também já nos confessaste, e não querendo também saltar partes, mas agora pegando nesta parte que já praticaste algumas artes marciais, sabes que isto dá jeito em pista coberta. Tu que só fizeste uma prova em pista coberta, mas na pista, para tu chegares à corda, não tanto como no ar livre, porque no ar livre tens mais espaço, mas na pista coberta tens menos espaço, pode-te dar jeito estas artes marciais para conseguires ganhar a corda. Pois, isso não sei porque a prova que fiz foi de 800 e não foi a chegar à corda, foi cada um na sua pista, se não me engano, mas pronto. Sim, se calhar aí foi um bocado por causa da pandemia que isso aconteceu, sim. Porque normalmente os 800 também já chegas à corda. O que é que tens aqui a dizer, João? Não necessariamente. Eu compreendo o teu comentário, seria também o meu, porque somos atletas que não temos o hábito de frequentar nacionais, mas os 800 metros, por norma em nacionais, são à corda a partir dos 100 metros. Os primeiros 100 metros são em pistas separadas. E quando chegas à corda,
como já correste 100 metros, já não há tanta confusão como, por exemplo, se for à corda desde o início. Há provas também de 800 a começar à corda desde o início, mas por norma, principalmente em nacionais, há o cuidado de fazer a separação. Mas sim, eu achei interessante enquadrar esse tema, porque de facto eu faço distâncias parecidas não, eu faço as mesmas distâncias do Guilherme, faço a tempos um bocadinho mais lentos, parecidos, mas também tenho essa dificuldade e se calhar tinha-me dado jeito de ter feito judo antes de entrar no atletismo, porque de facto, quem não fez 1500 em pista, principalmente em pista coberta, ou 800 até, não tem noção do que estamos a falar. Não tem noção. Para vocês terem noção, deixem ver se eu consigo aqui. Por norma, a corrida, deixa eu ver se dá. A corrida faz assim, não é? Assim, por norma. Em pista coberta, recomendam-nos a correr assim. Tem que fazer assim, que é para quê? Que é para nos defender, não é para atacar ninguém, é para nos defendermos de quem vem contra nós. É assustador. A sério, acompanhem mais corridas de pista, e então 800, 1500, 3000, e vão ver que vai ser bastante interessante ver esses inícios. Procurem vídeos no YouTube também, é bastante interessante. Mas pronto, era só uma à parte. Força, podem continuar. Deixa-me fazer uma pergunta. Tu disseste que, sem também perder o fio à meada, mas tu disseste que começaste um bocadinho já na altura da pandemia, até tiveste dificuldades em competir, porque depois meteu-se a pandemia. Como é que foi? Porque nós já tivemos aqui vários atletas que eram atletas antes da pandemia, de atletismo, e tiveram dificuldades durante a pandemia para manterem a motivação, para não se desleixarem nos treinos. Tu que começaste nessa altura, como é que foi? Explica um bocadinho. Foi uma época difícil para toda a gente, mas pelo menos para mim a motivação não foi um problema. Tenho um grupo de corrida ao qual costumo correr, se chama os Condores de Chopal, que aos fins de semana e até durante a semana costumamos correr todos juntos, e dá sempre larga asas a brincadeiras e sempre muita boa disposição. Por isso, motivação não foi um problema. Mas agora, em questão de competição, havia muito poucas competições. A minha primeira competição foi de 800 em pista coberta, portanto foi um ótimo começo. E voltando um pouco atrás, agora que comecei a recordar um pouquinho, em questão disso, lembro-me que não foi mesmo depois a chegar à corda. Tanto que até cheguei a tropeçar e pronto, lá está, a correr com as asas de fora. Desculpa. Desculpa, foi essa que tu... São coisas que tu vais ganhando com a experiência. Mas força, João. Ok, não, desculpa. Foi essa prova que tu caíste? Chegaste a cair? Não. A que eu cheguei a cair foi outro episódio. Foi ou 1500 ou uma milha, não sei precisar. Que depois, que era uma das minhas primeiras, foi a minha segunda prova, e a primeira ao ar livre, em que eu inclinar-me para a frente, né? Acabei por desequilibrar-me com o esforço. Ok, já irás partilhar mais histórias, temos tempo, mas é também para quem lá está em casa a acompanhar, isto não é fácil. E então em pista coberta a pista é mais pequena e as curvas são mais apertadas, e quando as séries têm um número considerado de atletas, ou quando têm também atletas que não são tão cuidadosos, estes azares podem acontecer. E não acontecem a quem é inexperiente, acontece a qualquer pessoa. Por isso... Mas lá está, também é interessante e acaba por ser engraçado viver este episódio. Força, Ruben. Olha, eu vou aproveitar este momento aqui, antes ainda de lançar outra pergunta ao Guilherme e dar continuação aqui à nossa entrevista, para felicitar todas as pessoas que nos estão a ver lá em casa. Um forte abraço. Tivemos ausentes, como já dissemos, na semana passada, mas agora estamos de volta. Mandar aqui um abraço especial ao Sr. Albertino, que mesmo antes ainda de começar a live já estava a perguntar se tínhamos perdido o Guilherme. Estava preocupado que ele já se tivesse arrependido. Não, o Guilherme está aqui, está com força e está com vontade de conversar um pouco connosco. Em relação aos comentários que já nos foram chegando, posso também já trazer aqui uma primeira questão do Bruno, que ele diz que
tem que ir dormir cedo, provavelmente tem competição amanhã. Tem aqui uma questão para o Guilherme, que é: sentes-te mais frágil sendo o teu pai, o teu treinador, algo que tu também já aqui comentaste, ou seja, mais pressão nas provas? Eu não sinto muita pressão em relação a isso. Posso dizer que é sempre uma pressão acrescida, porque sempre que vou a algum lado e estou com o meu pai, dizem sempre: tens de passar os resultados do teu pai, tens de ser melhor que o teu pai. Embora ele diga que já o sou, eu acho que ainda tenho de trabalhar um pouquinho para o ser. Mas não sinto pressão, não sinto nem pressão, nem mais frágil. Se calhar até pelo contrário. Sim, eu também, a opinião pessoal, também acho que não deves sentir essa pressão, e até mesmo pode haver, claro, competição saudável em tu quereres obter melhores marcas, seja no que for, mas não deve haver essa pressão, e certamente que o teu pai não te o faz, e quando te treina não é com o intuito de te colocar algum tipo de pressão. Tu que já nos confessaste que chegaste ao atletismo há pouco tempo, mas tens alguma prova que já te marcou de alguma forma, sem ser esta que já nos confessaste na pista coberta ou na pista ao ar livre, que acabaste por cair, mas tens alguma? Também não tenho noção de quantas provas é que conseguiste fazer neste último tempo de pandemia, mas no ar livre já tiveste algumas que eu recordo-me, e que já te encontrei nas provas. Normalmente encontro-te um pouco mais à frente, mas isso são outras questões. Tenho algumas provas que sim me marcaram. É o exemplo do corta-mato, onde fui vice-campeão. E também o outro exemplo é o de obstáculos, 2000 obstáculos, onde fui campeão distrital na minha primeira prova de obstáculos, e que lembrei-me de ir fazer obstáculos semana e meia antes, o que é uma excelente ideia, como se deve calcular. Bem, eu aposto que o João está mortinho para dizer aqui alguma coisa em relação a esta uma semana e meia de antecipação aos obstáculos. Digo sim, senhora. Isso não tem mal nenhum. Experimentar não tem mal nenhum. Não podes é querer chegar lá à espera de partir aquilo tudo, né? Tens que ir convicto de que vai ser uma experiência, e inerente a essa experiência os resultados nunca serão os expectáveis e aqueles que nós queremos. Mas será que foi assim? Eu ouvi alguns comentários positivos sobre essa prova. Acho que foi sobre essa prova. Correu-te bem. 2000 ainda não tem vala. Tem vala. Já tem vala, ok. Teve vala, teve. Até tiveram que andar a segurar o obstáculo da vala, que o obstáculo queria fugir, ouvi dizer. Faltavam uns parafusos. Não digas isso, atenção, nós podemos mandar piadas, tu não mandes, atenção. Eu não mando, ok. Não, tu não mandes. Não, mas conta lá, correu-te bem essa prova? Como é que foi? Correu bem. Foi a minha primeira prova de obstáculos. Foi uma prova dura, por ser de obstáculos, já por si é uma prova dura. E foi como aqui a Esmeralda Martins está a dizer, foi uma prova espetacular. Ouvi dizer, só uma à parte, Ruben, olha aí o teu som. Agora está pronto, mas tem que cuidar. Estou a tratar disso. Ok. Ouvi dizer que tinhas boa técnica. A verdade é que eu vou-te perguntar, como é que em semana e meia, disseste tu que em semana e meia decidiste, como é que conseguiste aprimorar a técnica? Mérito do treinador que te deu na cabeça, teu mérito que decidiste focar essa semana e meia a sério para não descurar a técnica, como é que foi? Eu nunca tinha passado barreiras, porque lá está, eu tinha começado há pouco tempo. Mas se calhar um pouco como o título desta live diz, o talento está nos genes, embora sem trabalho não se faça nada. É preciso trabalho, foram precisas umas quedazinhas, embora as quedas foram aparadas pelo judo, porque no judo aprendes a cair, isso foi aparando, foi evitando uns rasgos na pele. Mas com trabalho e tudo se faz.
Ou seja, mais uma vantagem aqui das artes marciais que já tinhas praticado. Ou seja, não foi em vão. E o atletismo é algo de continuação, pelos vistos, na forma como vivias, não é? Vindo das artes marciais. Houveram outros atletas que vieram de outro tipo de esportes e que certamente teriam outros tipos de vantagens, mas aqui já são pontos positivos. Eu ia Deixa-me, perguntar. antes de avançar, Diz, João, desculpa, diz. porque é em tom de piada, mas é verdade. Quem vem do futebol também com certeza que já sabe cair, não é? Desculpa, podes continuar. Pronto, o João tinha que introduzir aqui qualquer coisa. Uma acha para a fogueira, como se costuma dizer. Olha, eu ia te perguntar hum, mesmo tendo ainda pouco tempo de atletismo, de certeza que já te sentes à vontade num tipo de prova ou sentes que, e já pensaste nisso certamente, não só com o teu treinador, hum, que haverá uma prova em que tu serás mais indicado, ou sentes que isso ainda não aconteceu? Ou seja, 800 metros, 1500, 3000 obstáculos, por aí fora. Isso ainda não está muito terminado. Ficarei ali pelo. Isso é certo, ficarei pelo meio fundo. Mas de resto, uma prova onde eu me sinta bem, se calhar obstáculos e corta-mato. Embora o corta-mato não seja em pista, mas pronto. É uma coisa que me dá gosto, dá-me prazer de fazer. Mas agora, ainda se falarmos numa especialização, ainda não tenho. Ainda não me tenciono, nem penso em especializar em nada. Claro, não, Cara, nem faz sentido devido ao tão pouco tempo que tens e à tenra idade que também ainda tens. Atenção. sim. Ok, ok, é bom Deixa- saber. Deixa-me. Consideras-te um atleta mais, só para finalizar aqui, que é, consideras-te um atleta mais resistente ou mais rápido? Epá, essa pergunta é complicada porque lá está, ainda tenho pouco tempo, ainda não dá para e poucas competições, ainda não dá para aferir muito isso. Mas se calhar faz mais sentido e se calhar sinto-me mais como isso, mais resistência. Por, por isso é que não estou na velocidade. Se eu fosse, se eu me sentisse mais confortável em velocidade, ia para velocidade. Faz sentido. João, força. Acho que já respondeu, mas ainda assim vou reiterar aqui aquilo que queria deixar. O facto, e corrige-me se eu estiver errado, ou o teu pai pode aqui deixar o comentário, ou mandar um berro da sala, pode ser que se ouça, para, caso eu esteja errado, mas a ideia que eu tenho é que o teu pai fazia distâncias entre 800, 1500, 1500 especialmente, certo? Isso nunca foi muito tema cá em casa, mas penso que sim, penso que sim. Pronto, mas a questão é, tu estares a enverdar por essas, mesmo que seja no início e depois até as aumentos, e não começares por 100, 200, 400, não teve mesmo nada a ver com isso. Ou seja, é mesmo por gosto teu. É mesmo por gosto meu. E por características minhas, seja elas Sentes-te fisionomia, melhor. tudo. Uhum. Sim, Ok, pronto. Porque, por norma, acho que é assim, eu acho que não seria de condenar se eu tivesse um pai que fizesse 1500 e eu, ele faz 1500, também quero. Pronto, podia ter jeito, podia não ter, mas começar por isso, percebes? sim, Acredito que haja quem o faça. Mas acaba por ser engraçado porque tu não fizeste por isso, mas a verdade é que te estás a sentir bem em distâncias similares. Isso acaba sim. por ser engraçado. Sim, mas como eu acho que já tinha dito, eu nunca, aqui em casa nunca foi tema, nunca foi obrigatório, não foi assim um incentivo que desse, olha, vai para o atletismo, olha, faz estas distâncias. Não, isso não existiu. Eu acho que se calhar o bichinho foi nascendo um pouco, começou a nascer ainda há uns anos atrás, quando o meu pai treinava uns amigos, alguns deles se calhar estão aí a assistir. E eu ia sempre, era no estádio universitário, ia sempre e ficava lá a vê-los treinar e eu a dar umas voltinhas também na brincadeira. E na altura até levava uma bola de futebol, portanto, tudo a ver. Um, e depois começou por aí. Acaba por ser engraçado. Eu tive numa
numa pós-graduação que tirei recentemente, tive um professor que dizia: pois, o futebol, nós já nascemos com o gosto do futebol. Porquê? Na cabeça dele. Porque as escolas primárias e prés tinham todas balizas nos recreios. Então ele queria a todo custo retirar todas as balizas dos recreios das escolas. Tudo, de retirar. Porque na cabeça dele, se deixassem de haver balizas, as crianças deixavam de gostar de futebol porque não dava para jogar futebol. Pronto, e depois metia-se umas barreiras e passavam barreiras, metia-se umas caixas de areia e saltavam ao comprimento, etc, etc. Pronto, era esta a ideia dele. Mas a verdade é essa, é que nós parece que já quase nascemos formatados para o futebol. É incrível. É pegar na bola e pumba, jogar melhor ou pior, uma pessoa, é impressionante como é um desporto em que toda a gente gosta. Pegar na bola, Sim, dar uns remates, eu falo por mim, nunca joguei em condições, mas também gostava, é engraçado. e ainda hoje isso se passa mesmo sem ser na primária. Eu, nos 3 anos que estou na Abla Portera, ou seja, 10º, 11º e 12º, dei uma vez atletismo, mas todos os anos do futebol. E o atletismo foi só ali a passar de levezinho, nada aprofundado, nem nada. Sentes que o ensino te condiciona, ou seja, sentes que o ensino em Portugal condiciona a prática do atletismo e privilegia outro tipo de esportes, tal como o futebol. Não sei se privilegia, porque isso depois cada pessoa uh, pode gostar ou não de futebol. Eu, por exemplo, posso dar o caso da minha turma, que eu era o único que gostava de atletismo. O resto estava tudo ali, quando é que isto acaba? Se calhar isso é uma coisa que está mais dentro da sociedade, não tanto, não é tanto nas escolas, é uma coisa mais geral. Se calhar os professores são os próprios a olhar para as turmas e a pensar: quase ninguém gosta de atletismo, ok, vamos antes pegar num que a maioria gosta. Pode ser por aí, sim. Lá está, nós já comentámos isto antes, acaba por ser já uma questão de sociedade. A sociedade gosta, nós vemos jogos de futebol televisivos e tem uma audiência incrível, e se meteres uma corrida de atletismo ninguém vê. Epá, ninguém vê, eu sei, há muita gente a ver, mas comparativamente com o futebol, ninguém praticamente, e pronto. E então temos que admitir que também ninguém gosta de perder dinheiro, não é? Se a maioria das pessoas vê futebol, vamos passar a futebol. Se a maioria das pessoas fala de futebol, vamos falar de futebol também. Se calhar até o nosso canal tem X pessoas a ver. Se falássemos de futebol, teria muito mais. Lá está enraizado na sociedade, mas estamos aqui para mudar. Se fosse fácil também não era tão interessante, não é? Ir mudando aos bocadinhos. Olhem, eu vou dar aqui seguimento à conversa que estávamos a ter, que estávamos a falar no teu pai e também a tua mãe já aqui veio comentar, a dizer que ela era mais de velocidade, apesar de não parecer, mas era. Ou seja, a velocidade também está presente nos genes. E isso é bom porque nas provas de pista é necessário também ter velocidade para conseguir aproveitar as mudanças de ritmo que existem durante as provas, que são perfeitamente naturais que aconteçam. Voltando um pouco atrás na conversa, e tu que já nos conversaste com o teu pai, que é o teu treinador, e também já em off tinhas falado um pouco comigo sobre isso, como é que é ser treinado por ele? Principalmente, era como eu te confessava, em dias que não tenhas tanto tempo ou tenhas menos vontade de treinar, como é que é feita esta gestão com ele? E como é que tem sido gerir tudo isto à volta das questões de seres treinado por ele, de opa, às vezes não concordares tanto com o treino que vais ter, ou assim, não sei se isso já acontece, conta-nos um bocadinho. Epá, não, é difícil, por um lado, mas por outro é bom. Vou começar pelo bom, senão parece tudo mal. O bom é, ele conhece-me, sabe o horário que eu tenho, sabe os trabalhos que eu tenho para fazer, os testes que eu tenho para fazer, e isso vai-se sempre enquadrando um pouco dentro dos treinos. A parte difícil é que todos nós aqui já tivemos vontade de mandar o treinador para algum sítio, passear a cadela, o cão, quem sabe, o animal de estimação. E isso, às vezes, por ser pai, não se pode fazer. E isso às vezes até é preciso. Mas agora, em questão também da vontade e da falta de tempo
O tempo arranja-se sempre. Isso não é questão. Divide-se o tempo, X tempo para ali, X tempo para ali. O treino também não vai parar o dia, nem vai deixar pior nem melhor. Às vezes até é preferível, se tu tiveres um teste no dia a seguir, estares a estudar um pouquinho, ires treinar, desanuvias a cabeça, voltas e se calhar até estás mais concentrado, digo eu. Eu pelo menos sinto-me assim. E quando estou com menos vontade, não existe dias com isso. Para mim todos os dias, por mim é sempre, sempre. Ele às vezes é que põe um travãozinho e pronto. Ou seja, aqui também entra um pouco a tua personalidade, a tua ambição de querer treinar mais e aí entra, claro, o papel de treinador para te colocar um travão em que tudo tem o seu tempo e as coisas com o tempo lá chegarás. Certo, porque lá está, só tenho um ano de atletismo e não posso querer fazer tudo já. Claro, claro. Eu tenho aqui uma questão engraçada e que certamente todas as pessoas lá em casa querem saber, que é como é que são as conversas ao jantar depois de um dia de prova em que esta aqui certamente é uma pergunta que as pessoas querem ver respondidas e que já pensaram nisto, que é e já aconteceu. Teres provas ou teres uma prova num dia, como é que é a conversa ao jantar nesse dia? Se é uma conversa entre treinador e atleta, se é uma conversa entre pai e filho. E atenção, a tua mãe também janta em casa, claro, como é normal, e também certamente vai dar a opinião dela. Como é este tipo de conversas ao jantar depois de um dia de prova? Então, depois de um dia de prova, depende de como correu a prova, para já. Mas às vezes, nesses dias, ao jantar, se calhar às vezes não há tanta diferença entre treinador e pai. É mais ali tudo à mistura. E depois também tem a parte de já ter sido atleta e saber o que é estar lá dentro. Claro. Mas as conversas normalmente, às vezes, por eu ser parecidíssimo ao meu pai, é fotocópia. Às vezes dá asas a umas discussõezinhas, umas brigazinhas. Mas isso pronto, isso acho que faz parte. Lá está, de ser treinador e pai ao mesmo tempo. Eu às vezes responder mal ao treinador e depois ter o pai. Mas acho que tudo se concilia. Tu tens, não sei se consideras isto uma vantagem ou uma desvantagem, mas tens uma diferença de muitos atletas, que é não existe a separação de que, ok, vais treinar, tens lá o teu treinador e depois chegas a casa e o teu treinador não está lá, tu tens sempre a presença dele. Ou seja, mesmo que tu queiras, por vezes, fugir um pouco à necessidade de separares o treinador e dizes, ok, o treino acabou, vai-te lá embora, que eu hoje não gostei muito do treino, tu não tens essa oportunidade porque vais ter que levar com ele em casa. Isso é verdade, isso é verdade. Às vezes vir do treino e depois ter de, entre aspas porque ele está a ver, né? Ter de vir aturar em casa às vezes é complicado, às vezes outra vez aspas, nem me apetece ouvi-lo. Portanto, é complicado, mas isso ao outro dia já passou. Deixa-me interromper-te antes que, pronto, que depois também haja discussões familiares, não é? Ok? Não, estou a brincar. Sim, não queremos isso. Não. Mas nós atletas temos sempre, e de certeza tu também és assim, temos sempre alguma curiosidade relativamente aos treinos. Temos treinadores que nos dão os treinos, mas queremos sempre saber, estamos sempre curiosos. Tu, antes de eu te fazer a pergunta, responde-me só isto. Tu tens curiosidade do porquê que fazes determinados treinos ou treinas porque sim e não perguntas? Eu tenho. No início perguntava muito, perguntava tudo, perguntava o porquê dos porquês. Mas ao longo do tempo percebi que eu não vou entender o porquê. Não só por não ter a experiência, por às vezes não ser para explicar e simplesmente para executar. Por isso pergunto muitos porquês dos porquês, mas cada vez menos porque
já começo a chegar à conclusão que não vale a pena. Ok, então agora aqui vinha no seguimento dessa questão que te fiz, a outra questão que era, como é que era, se calhar vou cair um bocado na redundância, mas como é que é poder chegar a casa e ainda conseguir perguntar mais, não é? Porque nós, ok, cada um de nós tem um treinador, é pá, olha, porquê é que se faz isto? Porquê é que se faz aquilo? E quanto é que eu tenho que treinar para fazer a X? E quanto é que eu tenho que fazer nas séries? Tenho que fazer séries de tal, mas faço para quanto? Descanso quanto? A que ritmo? Não sei o quê. Tu podias fazer estas perguntas todas durante o treino, em casa, podias acordar durante a noite e perguntar, chatear, podia tornar-se bastante complicado. Essa gestão é feita. Bem, tu agora estás a dizer que cada vez perguntas menos, mas Sim. tiveste dificuldades nesse aspecto? Houve alturas em que tu querias tanto perceber mais do treino que estavas constantemente a perguntar, constantemente a incomodar, ou isso nunca aconteceu? Não, isso ao fim e ao cabo acaba por ter uma diferenciação. Quando estamos em tema de treino, pergunto mais. E ainda por cima, nessa altura não é para se perguntar, é mesmo, nessa altura é que é mesmo para se fazer. E depois em casa já passou o tempo, já o tema é outro. E já não faz sentido as perguntas. Mas agora, em relação a acordar durante a noite com perguntas na cabeça, no dia que eu tiver insónias por causa disso, é sinal que se tem de mudar de treinador. Porque o sono é sagrado. Então agora deixa-me aproveitar a deixa para deixar aqui uma pergunta que eu vi do senhor Manuel Marçal. Gui, nas condições em que te encontras, achas que o teu treinador vai conseguir tirar o melhor rendimento que tu podes dar? E eu até acrescentava, tu imaginas-te a treinar com outra pessoa que não o teu pai? Para já, não me imagino a treinar com outra pessoa. Neste momento ele está-se a gabar imenso. Não, estou a brincar. Mas não me imagino a treinar com outra pessoa. Ele diz que às vezes em tons de brincadeira, e às vezes não, quer-me despachar por causa da tal relação de pai-filho. Às vezes custa-lhe ter de mandar-me fazer algumas coisas ou eu não me apetecer, ou seja porque seja. Mas não, para já, num bom futuro, não me imagino a treinar com outra pessoa. E acho que fazes bem, porque estás bem, e do que eu já vi, estás a evoluir bem, e isso é bom. E pronto, e depois também tens uma pessoa contigo que, para além de perceber, já lá passou, não é? E já lá passou e não foi a nível distrital só. Aliás, temos aqui o comentário do senhor Albertino a mencionar que o teu pai chegou a ser internacional nos 3.000 metros obstáculos. Quando eu aqui mencionei dúvidas relativamente à disciplina de eleição dele, temos aqui agora, já sabemos que foram 3.000 obstáculos, daí também, acredito eu, quando se metiam contigo a falar da tua técnica aos obstáculos. Lá está, quem sabe será genético, não é? Já lá iremos a falar dessas questões genéticas, mas, ok, não vou, estava para fazer outro. Sim, tenho que fazer esta pergunta, e nós comentámos em off, todas as perguntas que nós fizermos, inclusive eu, que tenho sempre um bocadinho mais de falta de descaramento, não é? Mas eu faço sempre perguntas mais difíceis, mas se não quiseres responder, não respondes. Explica-me lá essa. Depois um dia teremos aqui o teu pai também, certamente, e ele também irá dar a versão dele. Ele é um pouco mais difícil de convencer do que eu, mas... não, convence bem. Tens de andar muito, tens de moer muito ainda. Eu 17 não consigo, mas depois em novembro falo com ele pessoalmente. Acho que é na venda da Luísa, não é? Depois falo com ele pessoalmente e chateio. Mas olha, que história é essa dos pás quando estás a correr? É um código? É uma coisa... Eu sou um bocado observador e eu reparo nisso. Isso é algo combinado? Para já, se não puderes revelar, nós compreendemos. É algo mais entre nós. Ok. Mas motiva-te quando ouves? Às vezes, por vezes posso estar a adormecer em treinos ou assim. E pronto, é isso. Ok, tudo bem. Desculpa, mas era só curiosidade. À vontade. Ruben, podes continuar. Eu tenho aqui um comentário a fazer, que é, apesar da tenra idade, nota-se já também que já és um rapaz com objetivos, com claros objetivos e com ambição, e isso é muito bom. E até mesmo na maneira de falar se nota
que és alguém também já com alguma maturidade e que, apesar de ter rinha ainda no atletismo, já mostras alguns resultados e que, se continuares a ser bem orientado, vais ter um bom futuro no atletismo. Isso é muito bom, não só para o atletismo em Portugal, mas também para o atletismo de Coimbra. Eu se calhar ia continuar aqui nas questões, que é um pouco, e se o João me permitir, avançar aqui um pouco para as questões que se vêm a seguir, que é, estás no 12º ano, agora estás a começar o 12º ano a seguir. Universidade? O que é que pensas sobre isso? O que é que também é visto em casa? A ideia é seguir para a universidade. A minha ideia é seguir para fisioterapia, embora as médias desde que começou o Covid subiram a pique, e isso pode ou não, dependendo para o ano, deixar de ser uma opção. Mas se não entrar em fisioterapia, de certo irei entrar em desporto e, portanto, manterei-me sempre por esta área. Ok, queres mesmo seguir aqui a área mais ligada ao desporto e que, claro, eu agora estou-me a rir porque entrou aqui o comentário do Ricardo e que diz não, pós de físio. Que certamente te deixa ligado ao desporto e poderás sempre seguir a veia ligada ao atletismo. Desculpa. É mesmo isso? É por causa do atletismo que ponderas essas escolhas? Não, é mesmo por eu gostar de fisioterapia e gostar de desporto. Se calhar o desporto é um pouco mais ligado por estar dentro da área e gostar da área. E também não dentro das minhas características não vejo muitas outras coisas. Ok, isso é interessante. Outra das questões que eu também já te tinha colocado e depois também não fiquei muito bem a perceber e que certamente também se pergunta lá em casa, que é, sendo que a intenção será ir para a universidade, podes não conseguir colocação em Coimbra ou podes não ser essa a tua opção de continuar a estudar em Coimbra e ir para fora. Isso também é algo que já se coloca em cima da mesa e depois também como é que isto ficaria se porventura acontecer em questão com o treinador. Cuidado, mete agora um som, uma música mais calma e triste, porque os pais estão a ouvir e nenhum pai gosta de ouvir da possibilidade do filho poder sair da cidade para estudar fora. Ui, então, em relação a esse assunto, é mais o problema com a minha mãe. A minha mãe é galinha. Ver-me fora da cidade não faz parte dos planos dela. Pode ser que possa acontecer. Eu já lhes disse que por mim é para onde eu tiver melhores hipóteses, onde me der um melhor futuro. Embora eles não queiram deixar sair da cidade. Prefeririam ter-me aqui. Temos aqui o Nuno também a dizer bota a galinha nisso. É verdade. Tu que nos confessaste que eles gostavam de estar aí no quarto também a assistir à live e que tu não os deixaste e os expulsaste aí do quarto, nesta altura estarias a levar um caldoço por parte da tua mãe, provavelmente a dizer não digas isso, filho, mas estou a ver que estás aqui a aproveitar também este momento de... Sim, já que estou sozinho. De descontração e em que estás sozinho no quarto para poderes cascar-nos os pais à vontade. Sim, mas é engraçado. Mas como se pode ver nos comentários, não é segredo nenhum. Claro. Vocês podem sempre, agora dirigindo às pessoas lá para casa, podem sempre deixar os comentários. O Guilherme também os vai vendo em direto, mesmo que nós não toquemos em todos os comentários. Ele vai vendo os comentários e certamente os lê, por isso estejam à vontade para deixar comentários. Se estiverem a gostar, partilhem com os vossos amigos para mais pessoas poderem ver aqui esta conversa descontraída, que já vamos com algum tempo, mas que certamente ainda tocará em questões bastante importantes. Se calhar deixava aqui o ponto de agora introduzir aquele nosso tema que é a questão dos géneros, não é?
Muito obrigado, Ruben. Pensei que fosses fazer intervalo, mas estavas a falar de partilhar e assim. Se alguma empresa estiver interessada em fornecer algum tipo de patrocínio, nós começamos a fazer um intervalo a meio para publicitar quem nos pagar por isso. É só uma parte. E no intervalo dá para fazer diversas coisas, não há stress nenhum. Bom, ainda antes de ir aos géneros, deixa-me só aqui comentar uma coisa. Eu juro que é a última pergunta e depois avançamos. Se tiveres mesmo que ir para fora, e calma à Esmeralda e ao Guilherme, porque isso, certeza que isso não vai acontecer. As notas dele são boas, certeza, e vão ser. E eu acho que se é a fisioterapia que ele quer, é em fisioterapia que vai entrar, mesmo que este ano a média tenha sido alta. Para o ano é que ele vai entrar, não é este ano, portanto não há stress nenhum, é só aguardar. Mas tu imaginas-te, sei lá, um contexto, imagina que sais de Coimbra, viver sozinho, exige outras questões, não é? Tens obrigatoriamente outras responsabilidades. Isso vai fazer com que a gestão do tempo seja mais difícil. Não é impossível, mas é difícil. Depois também sozinho, tens os teus amigos, agora os pais que não ouçam, tens os teus amigos, anda a ver um copo, não sei o quê, prachado para aqui, prachado para ali, para te envolveres com os amigos, criar novas amizades e tal. Olha, hoje não deu para treinar, amanhã também não. Tens receio que a entrada na universidade te possa prejudicar os treinos e até eventualmente causar uma pausa, provocar uma pausa no teu conjunto de treinos, ou isso não está fora de questão mesmo? Estou-me a rir por causa daqui do comentário da minha mãe. Mas isso eu também já clarifico. Copos, não, porque até agora tudo o que eu experimentei foi com os meus pais, calma. Não gostei. Eu também não gostava quando experimentei. Então, pronto, é só... é pensar assim, já experimentei uma vez, se eu não experimentar mais não volto a gostar, pronto. Claro. Mas acho que não me prejudicará nesse sentido de uma paragem ou seja, do que seja. Acho que não, porque pelo menos por agora nunca posso a garantir o futuro. Tenho a motivação em dia, por assim dizer. E acho que não sou muito de sair à noite também, portanto não seria por isso que pararia os treinos, nem parava de ter tempo para eles. Uhum. Ok, ou seja, há essa responsabilidade, há essa vontade, isso é meio caminho. Se calhar as pessoas que se deixam levar e que deixam os treinos nessas alturas, se calhar a vontade que têm nesse momento não é tanta, porque se houver vontade tudo se faz e pronto. E agora, fora de brincadeiras, a universidade não são só copos. Eu não consigo dizer isto sem me rir, desculpem. Não consigo. Mas pronto, lá haverá algum que consiga não beber copos, não sei se há. Mas pronto, a questão é que dá perfeitamente para conciliar treinos. Eu na altura não consegui, o Ruben também não. Engordámos uns 15, 20 quilos. Mas pronto, a verdade é que estamos cá na mesma e não se passa nada, né? Mas pronto, não, mas acho que forte e firme. O Ruben mais que eu, mas está tudo bem. Mas pronto, acho que sim, que fico contente com essa motivação, porque é sinal que muito provavelmente não irás deixar, e isso é bom. E também é bom as escolhas que tu vais fazer para a universidade não estarem relacionadas só com o desporto, ser também gosto pessoal. Porque eu vejo muitas vezes malta a procurar áreas relacionadas com o desporto por gostarem do desporto que fazem, e depois não é aquilo que gostam de fazer na vida profissional. E apanham uma lesão, apanham qualquer impossibilidade, deixam de poder treinar, e depois a vida deles está relacionada com aquilo que faziam por poderem treinar, por estar relacionado com o treino, não treinam e não são felizes naquilo que fazem. E isso é complicado, porque quando fazemos uma escolha como tirar um curso na universidade, estamos a assumir um compromisso de hora 18 para 67, pronto, façam as contas. Se tiverem dúvidas, posso-vos dar um canal do YouTube que explica muito bem essas contas. Não, estou a brincar, mas assumem um compromisso muito grande de mais de 40 anos de trabalho na área que escolheram. E é preciso ser um compromisso assumido com bastante ponderação, bastante calma e pensando em vários cenários possíveis. E não só deixarem-se levar pelo momento. E o desporto, principalmente o atletismo, é um bocadinho mais do que isso, mas é praticamente o momento. A não ser os profissionais que mesmo assim também não conseguem fazer disso a vida toda. Por isso é preciso muito cuidado. Houve uma altura que
que eu, por gostar de estar a jogar os jogos e por também falta de maturidade, ainda pensei em ser informático, em programador ou algo assim do género. Mas também rapidamente com a maturidade essa ideia se desvaneceu. Portanto, a Não sei maturidade vai chegando. Não sei se estás sem querer agora aqui lançar achas para a fogueira, conhecem-me, nunca faria isso. Mas estás a dizer que todos os engenheiros informáticos são imaturos? Não, não, ok, pronto. Não me arranjes problemas cá em casa, por favor. Não. E não se esqueçam que eu tenho o poder de vos expulsar da sessão a qualquer momento, por isso isso é uma área também muito sensível a mim, apesar de eu não ser engenheiro informático. Tu não é bem informática, vá, tu és meio imaturo, pronto. Não és eu fiquei só pela parte do imaturo, exatamente. Bem, olha, mas eu tenho aqui uma questão, eu queria te deixar avançar também para a questão da genética, mas tenho aqui uma questão que certamente toda a gente lá em casa quer ver respondida, que é: Gui, já experimentaste os finos das 4 estações? Não. Esse não experimentei. Experimentei, devo ter experimentado antes e depois já não tive vontade. Pronto, okay, está respondido. Okay. Força, Acho João. que vamos avançar. Os finos é aquilo que toda a gente prova a primeira vez e diz que não gosta. O que é certo é que, passado 2, 3, 4 anos, e quando ele vem fresquinho, num dia de calor, numa esplanada, esqueçam, vá, avançando. Genética. Pronto, já aqui falámos um pouco, tens raízes no atletismo, o teu pai já teve presenças internacionais, eu não quero aqui mentir, mas corrijam-me, como de costume, se eu estiver errado. Ele, inclusive, já representou a seleção num campeonato do mundo. Eu acho que sim. Só se fiz mal o trabalho de casa, mas acho que sim. E agora vim a saber, provavelmente, nos 3.000 obstáculos, não é? Visto que o Sr. Albertino nos disse que era essa a prova onde ele já tinha sido internacional. Não importa. Importa que o teu pai, para ter sido internacional, fazia umas marcas muito boas. Ou seja, corria muito. Corria bem. Ora, muitas vezes falamos aqui de talento, de trabalho, talento versus trabalho, não sei o quê, pronto. Com certeza, eu nisto sou um bocado cético, mas temos que admitir que um atleta que representa uma seleção, um atleta que é internacional, tem que ter talento. Não vamos ser aqui românticos a pensar que só o trabalho chega, porque só o trabalho faz-te um bom atleta, mas não te faz um atleta de um nível superior, é preciso sempre um bocadinho mais. A questão é, será que isso se passou nos genes? Acreditas que isso é genético e que tu, se trabalhares tanto quanto ele trabalhou, vais conseguir chegar pelo menos onde ele chegou? Acreditas que é uma questão genética ou não acreditas nisso? Acredito que possa ser uma situação genética, mas tal como tu disseste, a genética não se faz sem o trabalho e o trabalho não se faz sem a genética. Os dois precisam de um equilíbrio, porque só um deles não funciona. Uma pessoa pode ser o mais talentoso, mas se ficar sentado à sombra da palmeira, não vai a lado nenhum, e vice-versa. Pode trabalhar muito, mas se não tiver um pouquinho de talento, ou o talento que seja, não sei se chega lá. Então, deixa-me fazer a pergunta, antes de passar a palavra ao Ruben, deixa-me fazer a pergunta de forma mais drástica. Deixa-me ser mais extremista. Sentes-te privilegiado por ser filho de uma pessoa que foi atleta internacional e que já tem um passado ligado ao desporto, como é que eu hei de adjetivar? Muito bom, não é? Porque, volta à questão, se és atleta internacional tens que ser pelo menos muito bom, ponto. Independentemente, obrigado Paulo, o Paulo mencionou aqui Campeonato do Mundo Júnior, mas sentes-te privilegiado por isso? Sentes que podes ir mais além? Porque tens na família quem já foi mais além? Ou achas que mesmo que não tivesses, poderias lá chegar sendo como és? Não sei se poderei dizer privilegiado, porque lá está. Posso ter os genes, mas também o trabalho é meu. O trabalho tem de ser meu, embora ele seja o meu treinador, mas isso pronto, não é para aqui chamar, não é? O trabalho tem de ser meu, o esforço tem de ser meu, o sofrimento dos treinos é meu, mas
não sei se posso dizer privilegiado. Volta também aquela questão de sentir pressão. Sim. Não sei, sentir não sinto. Aqui a questão é. Não é questão, é. Não sinto simplesmente. Pode ajudar, mas não é uma coisa que garante nada. Ok, eu tenho uma opinião muito formada sobre isso, depois também posso deixá-la, até para justificar a quem nos está a ver o porquê da pergunta, não é? Mas, Ruben, não sei se queres acrescentar alguma coisa à pergunta que fiz, se queres também dar a tua opinião. Não, eu queria só corrigir uma coisa que é o esforço é do atleta, mas atenção que o treinador também tem um papel bastante importante no desenvolver do atleta, porque se o treinador não orientar bem, o atleta também não se vai desenvolver bem, por mais talento ou trabalho que tenha. Portanto, aqui o treinador tem sempre um papel importante no desenvolvimento do atleta, tal como eu estava a dizer. Ou seja, o trabalho também é do treinador. E neste caso do teu pai, e que certamente pela experiência que tem, terá sempre a necessidade também de incutir alguns valores na corrida que certamente levarão longe no futuro. João, eu deixava-te mesmo deixar a tua opinião, porque eu também eu não tenho uma opinião muito formada quanto a esta questão genética. Ok, pronto, eu vou deixar a minha opinião, pronto, mas antes disso podes deixar o comentário do Ricardo, que acabou aqui de colocar. Pronto, acho que ele, melhor que eu, vai explicar isto. Há um ditado que diz, um velocista nasce, um fundista faz-se, não é? E a verdade é que o Ricardo consegue resumir isso aqui neste comentário. Ele acaba por mencionar que só se pode associar o fator genético a distâncias curtas e rápidas. Refere-se às fibras rápidas, ficamos agora a conhecer que são as fibras do tipo 2. As distâncias longas, nós precisamos de fibras, acredito eu, as fibras lentas, não é? Que são as do tipo 1. As fibras lentas, segundo o que eu vou lendo, conseguem ser... Nós temos 3 tipos de fibras. Ricardo, corrige-me aqui, por favor, se... Tens que vir cá um dia, pá, que é mais fácil assim. Estou a falar assim para ele, mas eu não conheço pessoa. Desculpa, trato por tu, mas é com respeito, atenção. Mas, segundo o que eu corrijo-me, por favor, eu vou aqui arriscar, temos 3 tipos de fibras, não é? As rápidas, as lentas e as indiferenciadas, e há mais facilidade em converter as indiferenciadas em lentas, não em rápidas. Portanto, as rápidas, basicamente, nascemos com elas ou não, podemos trabalhá-las até determinada idade, mas são muito condicionadas pela forma como já vem no pacote completo, né? Pronto, como fomos feitos. Como as lentas conseguimos obtê-las por transformação das indiferenciadas, provavelmente esteja aí relacionada à questão da adaptação para distâncias mais longas e não tanto a questão do fator genético. A minha opinião, que agora se calhar, pronto, fixem mais o comentário do Ricardo, que assim tem fonte factual e fidedigna. A minha opinião é meramente crítica. Eu considero que, independentemente da genética, que atribua algum peso à genética, se calhar não tanto geneticamente falando, mas se eu tenho na família um pai que tem passado no desporto que eu vou fazer, ok, eu hei de ter nos genes ou não, mas mais do que isso, eu vou seguir o exemplo dele, mesmo intuitivamente. Portanto, questões alimentares, questões de descanso, questões de rotinas diárias, com certeza que as rotinas diárias de um familiar que já praticou desporto poderão ser mais adequadas a quem o pratica do que as de quem nunca praticou desporto. E então eu sei-me a perceber, estou aqui a ter uma rotina diária mais adequada, e eu já sei o que é que o Guilherme está a pensar. Se calhar agora não é tanto assim, não é? já o mencionas. Mas diz. Fala. O que eu ia dizer era que o meu pai, pelo que ele às vezes me diz, até posso estar errado, mas ele também está aí a ver, pode dizer se eu estou errado ou não, é que as rotinas da alimentação não eram as melhores. Eu pelo menos, tenho a melhor alimentação que ele alguma vez, se calhar, possa ter tido. Portanto, nesse caso, não sei se... E além disso, eu, em termos de treino, acho que sou mais determinado. Faço. Não, lá está, questiono, mas questiono fazendo. Ok. Pronto, e depois a outra questão que é,
eu considero mais importante do que ter alguém na família que tenha um passado no desporto, é eu próprio ter sido colocado nesse desporto na idade certa. Não me perguntem qual é a idade certa, agora não iria saber e deixo isso para quem estuda, mas com certeza que é muito mais importante um atleta começar aos 13, 14, 15 anos, mesmo não tendo na família quem já praticou, do que um atleta que até tem na família quem já praticou, mas só entre aos 25 ou 26 ou 27. Não estou a dizer que se entrar aos 25 não vai ter futuro e não vai ser bom, mas de certeza que seria muito melhor se tivesse entrado mais cedo. É a minha opinião, pronto. E daí também não valorizar tanto a questão genética. Agora é assim, tu que tens essa mais-valia, aproveita e tenta sacar toda a informação que puderes dele e como é que era e como é que tu te fazia. Pronto, já vi que não fazes tantas perguntas agora, mas pronto, tens sempre um exemplo que podes seguir e acho que isso é também bastante interessante e bastante importante. Pronto, e não sei, está aqui mais um comentário. Posso ler, Ruben? Queres ler tu? Lê tu. Sim, força, já está no direto. Sim, tens tipo 1, 2A e 2B, ainda mais recentemente adicionar também as. Há essa numeração romana 8? Não. Aqui tenho 2X e um X. Não sei e sim, as fibras do tipo 2, se não devidamente estimuladas, podem com o tempo transformar em fibras do tipo 1, que era mais ou menos aquilo que estavas a dizer. Pois, 8 é VIII. Pois, 9 é exatamente. que é XX. IIX, Pronto. se calhar é 2X, não é? Isso é que eu 2A, não 2B. isso. 2A, 2B, 2X. Obrigado, Ricardo. É isso, sim. Ok. Pronto, obrigado por este esclarecimento. Ainda assim, lá está. É sempre bom ter alguém que nos acompanha, que percebe factualmente para nos ir corrigindo aqui e ali, para também tornar isto mais técnico, que é sempre importante. Óbvio que nós não vamos assumir a responsabilidade de garantir que tudo o que passamos aqui são informações técnicas, e por isso agradecer a todos que nos acompanham e que nos podem dar estas ajudas. Mencionar também, malta que nos está a acompanhar e que percebe de metodologias de treino, que deixem também os vossos comentários e que coloquem, olha, por acaso, coloquem a questão da idade. Qual é a idade mais adequada para começar no atletismo? Pois 12 anos? Não sei. Era mais ou menos isso que eu também ia falar, que é... Guilherme, sentes que já chegaste tarde ao atletismo ou sentes que por tudo aquilo que passaste nas artes marciais, como tinhas falado, te fez preparar também para o atletismo e sentes que não foi tempo de todo perdido? Eu não sei se... Olha, agora está aí a dizer o Ricardo a dizer que é dos 11 aos 13. O que eu ia dizer é que não sabia se existia uma idade certa para começar. Depende é das formas de treino. Isso digo eu, que provavelmente não percebo nada de treino, nem planeamento de treino. Mas se calhar depende da forma de treino, da intensidade e quando é que se puxa ou quando é que não se puxa e em que idade é que isso se faz. Ok. A minha questão era também do género. Há atletas que praticam atletismo desde os 8 anos, por exemplo, ou até mais cedo, em que chegas com 4 anos, 5 anos, 6 anos, e vão sendo moldados a partir daí, e muitas vezes moldados à luz daquilo que o treinador decide que eles vão ser, ou aquilo que o treinador entende que eles devam ser. Tu que já chegaste mais tarde ao atletismo, não quer dizer que tenhas chegado tarde, atenção, chegaste bastante jovem ainda, sentes que também já tiveste ou tens neste momento uma opinião quanto àquilo que deves seguir, não só por te conheceres ou pelo teu treinador, neste caso o teu pai, te conhecer e também perceber o que é que tu podes vir a dar no atletismo, mas talvez se tivesses começado muito mais cedo, agora poderias estar na velocidade, tal como a tua mãe por lá passou. Ou sentes que isso poderia não ter acontecido e supostamente, se estivesses nessa idade agora, estarias sempre onde estás neste momento, mas claro, com um treino diferente desde o início? Lá está. Eu continuo a achar que não há uma idade certa, por isso, se calhar, eu não diria que foi tempo desperdiçado, nem que entrei tarde,
porque, por exemplo, o judo e o taekwondo fez-me treinar em outra idade, fez-me treinar certos tipos de músculo que se calhar no atletismo ou não faço tanto exercício com eles por exercitar outros. Portanto, acho que se calhar até foi importante passar por essas outras disciplinas. Pronto, sentes que de alguma forma te preparou. Sim, também favoreceu, se calhar. para o atletismo. João. Não, eu queria aqui enaltecer mais alguns comentários. Nós calma, com certeza que existirão comentários que ainda não abordámos. Eu não sei a opinião do Ruben, eu fazia questão de falar de todos antes de acabar a live. Ela tomou proporções distintas do habitual. Nós costumamos fazer pausas para falar de comentários, mas pronto, deixámos a conversa fluir e até está a ser interessante. Mas se o Ruben permitir, iremos passar por todos, não se preocupem. Estamos agora aqui, se calhar, a enaltecer mais os que chegam recentemente, porque eu não sei como é que o Ruben vê isto, mas eu só vejo os últimos 5 ou 6, então acabo estou a ser honesto também, acabo por ver só os últimos, mas vamos passar por todos, ok? Deixar aqui o comentário do David Figueiredo, que vem aqui lançar mais uma acha à fogueira. O David Figueiredo, para quem não sabe, toda a gente o conhece, certeza absoluta, um enorme atleta sem palavras, recordista nacional de várias distâncias. Pronto, e face à idade que tem e às marcas que faz, esteve na meia maratona no Porto agora no dia, já não me lembro do dia, mas em setembro fez 1h10. Fácil, não é? Parece, não é? Parece. Pronto, e ele, só um dos resultados que ele tem 15, 30 e ele depois, David, se puderes, deixa aqui as tuas marcas, por favor, as tuas marcas pessoais, e também aquilo que tencionas fazer aos 10.000, não é? Tentar bater o recorde nacional, que já tem uns bons aninhos. Se não te importares, mencionei para a malta ficar a par, se bem que muitos já conhecem. Mas a genética faz de mim um atleta quase completo no atletismo de fundo. Sinto-me um privilegiado. Quase porque tem a parte de treino, alimentação e mente. Ora, cá está. Temos aqui uma pessoa que é um grande atleta, grande mesmo, e que está a dar peso à genética também. Claro que ele não fixa só a genética, mete o quase, e depois de forma irónica, não é? Depois menciona também a parte do treino, alimentação e mente. Ou seja, aqui acha a fogueira que vem acrescentar a nossa conversa é a mente, que ainda não falámos, não é? Alimentação, já vimos que não falámos hoje, mas que também já tocámos nisto, aqui há algumas lives atrás, que a questão mental, a questão psicológica também é importante, bastante importante na preparação dos atletas. Muitos sofrem pela pressão pelos resultados que têm, conseguem chegar a altos patamares, mas depois quando lá chegam, se não tiverem a parte mental, a parte psicológica forte, não conseguem chegar aos resultados que muitas vezes são ambicionados. Força, João. Isso. Exatamente, obrigado. Já vimos que a alimentação aqui é bastante desvalorizada em alguns atletas. Por exemplo, o Guilherme confidenciou que o caso do pai dele, ele não estou a dizer que o pai dele se alimentava mal, não é questão de alimentar mal ou bem, não tinha preocupação com a alimentação. Ou seja, alimentava-se de forma normal, sem preocupações. E temos casos de atletas que chegam ao ponto de pesar a comida, de ter cuidado com macronutrientes, etc. Portanto, se calhar há quem descura a alimentação. Descurar o treino, eu acho muito difícil. Se bem que eu conheço parte da história do David. O David Figueiredo treina também de forma, arriscaria aqui a dizer, se ele também quiser aqui deixar, é público, treina se calhar de forma um bocadinho diferente aos olhos da maioria dos atletas, não é? A questão de não fixar o relógio, não focar tanto o relógio, a questão de pronto, outras questões se calhar é melhor falar ele, mas tem metodologias de treino se calhar não tão comuns quanto a maioria dos atletas, mas descurar o treino muito pouca gente o faz. É um facto, temos que treinar para evoluir. Se calhar às vezes treinamos demais. Queremos levar à risca essa premissa e treinamos demais. Alimentação, há quem descure e mesmo assim seja bom atleta. A mente, há muita gente que não fala. Se calhar há pessoas que descuram a mente, mas não é por descurar essa vertente que não sejam fortes mentalmente. Se calhar são fortes mentalmente e não sabem. Ou não ligam, mas são fortes. São daqueles atletas combativos que vão atrás de uma pessoa e dizem: não me ganhas, posso estar a morrer, mas não te largo. Pronto, é aquela mentalidade forte.
E é uma questão também muito importante. E nós, eu estava a dizer que não tínhamos falado, mas se calhar falámos intuitivamente. Quando aqui questionámos o Guilherme a questão de como era ter o pai como treinador, isso era uma questão que podia afetar a mente dele. Porque, o meu treinador é meu pai, ainda por cima foi um grande atleta. Para todos os lados onde eu vou, ei, o teu pai foi um grande atleta, também tens que ser, tens que ser como o teu pai, não sei. Claro que isto vai afetar um atleta que seja fraco mentalmente. E agora, não posso fazer má figura, isso aqui, o meu pai foi bom, tem que ser. E ele já aqui mencionou que não, que isso não o afeta. Portanto, aos poucos também já está a perceber, já está a entender que não é fraco mentalmente. Que se calhar até a mente será uma força dele. E esperemos que sim, porque a mente, com o passar do tempo, vai ser bastante importante. Porque nós não podemos evoluir sempre e acabamos por deixar-nos ir abaixo e não devemos. Mas pronto. Isto para dizer que é bastante interessante. Estava aqui também a fazer um bocado de tempo, mas o comentário do David é muito interessante em relação à genética. E depois veio o Paulo Garcia também mencionar que o Lopes, Carlos Lopes, creio, o nosso campeão olímpico, começou aos 18. Portanto, muitos quenianos de topo descobrem a corrida na tropa, a tropa também é a partir de determinada idade, ou seja, se calhar, embora a formação seja muito importante, também não é fator decisivo em alguns casos. Minha questão é, onde é que esses atletas teriam ido se começassem na formação? Se calhar nem tinham sido o que foram. Lá está, é um bocadinho complexo. Nós tentamos sempre desmistificar tudo, às vezes há coisas que são demasiado complexas para serem desmistificadas desta forma. Mas ok, Ruben. Sim, desculpa, olha, aí tu colocaste, disseste uma coisa que eu também sou da mesma opinião e certamente quem nos está a ver lá em casa também tem essa opinião, que é, por vezes há atletas em Portugal que não chegam onde se calhar eram tão perspectivados chegarem nas camadas mais jovens, porque ou não foram bem orientados ou foram orientados, ou seja, foram mal orientados na mesma, que é, foram queimados de certa forma pelo treinador, porque os treinadores os orientavam de forma a como orientavam outros atletas, mas não da forma como eles deveriam ter mesmo sido orientados. E pronto, e depois levamos aí outras questões sobre treino e tudo mais. Tu és um fofo, desculpa dizer isto, tu és um fofo. Tu queres dizer e não dizes. Diz a verdade. Há muitos atletas que pegam nos putos e orientam os putos para poderem... muitos treinadores. Desculpa, muitos treinadores pegam nos atletas novos e usam-nos para que eles, treinadores, se enalteçam. Usam os atletas para que eles, treinadores, possam mostrar-se. O meu atleta tem recorde distrital ou nacional ou não sei mais o que é infantil. E o meu atleta é infantil e já faz uma marca não sei o quê, ganha aos séniores, já não sei o quê. Pronto, e se calhar devia pensar no atleta sob o ponto de vista do atleta, né? Devia até pensar, ok, olha, eu tenho um atleta infantil, se calhar podia ser recordista distrital ou nacional e isso ia-me dar nome a mim. Mas espera lá, ele tem um futuro pela frente, se calhar vou pensar mais no atleta. Se calhar não vou pensar tanto em mim. Pronto, portanto, eu partilho o que tu dizes, mas vou mais longe. Há treinadores que queimam, que destroem atletas para seu benefício próprio. É um facto. Pronto, aqui também já deixámos um pouco o Guilherme respirar, ele que tinha vindo a ser a peça central e que vai continuar a ser, como é óbvio, mas já o deixámos respirar um bocadinho, teve também a oportunidade, se ele quiser, de beber água para aguentar aqui mais algumas questões. Mas nós, tal como o João estava a dizer, nós temos exemplos, até mesmo internacionais, de muitos treinadores que levam ao extremo a utilização dos atletas e usam-nos mesmo para obterem resultados próprios, para se enaltecerem no atletismo e não se preocupam tanto com as questões do atleta, se o vão queimar ou mesmo questões de saúde e tudo mais, mas isso leva-nos a um direto sobre falarmos sobre isso, e aqui certamente que o Guilherme pai não acontece isso com o Guilherme filho, porque por ser pai dele também não quer o mal para o filho, como é óbvio. Aqui, pronto, e o João está a entrar em modo voo, como já estamos habituados. Aqui eu ia deixar também agora, só para continuar nestes comentários antes de avançarmos, que é o Guilherme aqui enaltece que não estava previsto o Guilherme filho ir para o atletismo de competição, e a Esmeralda também aqui nos diz que não afeta, pois tem o apoio dos pais e neste caso o treinador, e também tem de trabalhar esse tema. Pronto,
o Paulo Garcia também lança aqui uma acha para a fogueira, que é gostava de ouvir o Gui. Pronto, quem sabe, um dia destes o trazemos cá. Talvez, Se formos todos a puxar, pode ser que seja mais fácil. Entretanto, quem estiver interessado, também o David já colocou aqui alguns dos seus resultados. Quem estiver interessado, está nos comentários, podem ver. Acho que depois também os podemos deixar aqui em direto, não tem problema nenhum. João, força, continuamos aqui no nosso seguimento, até porque o Guilherme agora já deve estar recuperado e com novas energias para continuar aqui estas rondas de perguntas. Já recuperei o fogo todo. Desculpem, nós temos por hábito fazer isto, ao de reparar que não é a primeira live em que isto acontece, tentamos sempre a meio não, que isto vai acabar em breve, mas tentar criar aqui uma conversa entre os três para que o convidado não se sinta também ele demasiado constrangido ou investigado ou tudo mais. Pronto. Portanto, dando seguimento à nossa questão, se calhar falar aqui um bocadinho e se o Ruben permite, falar aqui um bocadinho do futuro. O que é que tu dizes do teu futuro? Enquanto atleta, se calhar já vamos aqui misturar também a questão profissional / académica, embora já tivéssemos falado um pouco, mas o que é que tu queres ser? O que é que tu queres que o atletismo te dê? Tu, melhor que ninguém, se calhar o melhor convidado que nós já tivemos aqui para poder responder a isso, porque ainda tens a vida pela frente. Certo. Como, talvez dizendo assim, como grande clichê, gostava, obviamente, de participar nos Jogos Olímpicos. Mas acho que isso toda a gente quer. É aquele topo, o ideal, aquela utopia de participar nos Jogos Olímpicos. Agora, se calhar mais para perto, se calhar ir a melhorar as minhas marcas, como é óbvio, e ir a campeonatos nacionais e fazer melhorar, treinar, melhorar, sempre assim, até chegar ao grande prémio que seria os Jogos Olímpicos ou uma grande competição internacional. Acho que também sou, e colocando aqui também uma questão da opinião, que é também não podes ainda pensar muito em ter um objetivo muito definido, porque também pelo facto de teres começado no atletismo há pouco tempo. Mas claro que é bom sempre ambicionar, por exemplo, e no teu caso, claro, porque não, uma ida aos Jogos Olímpicos. Acho perfeitamente possível uma competição internacional, mas claro, é trabalhar para isso. Não só tu, mas também o teu treinador para isso, e certamente que os dois poderão conseguir isso. Não sei se o João aqui ainda quer comentar alguma coisa, mas em relação ao futuro, na próxima época, por exemplo, quais é que são as tuas ambições em termos de resultados? Passa só por mesmo melhorar os teus resultados pessoais, ou passa mesmo já por tentar uma competição nacional de júniores, sendo que estando no primeiro ano de júnior, normalmente é mais complicado ir a um nacional de júniores quando estás no primeiro ano e já tens atletas de segundo ano a competirem contra ti, mas atenção, não é impossível e com trabalho as coisas podem acontecer. Certo. Ainda não pensei muito nisso, lá está, e por ser o primeiro ano é mais complicado, mas será melhorar as minhas marcas, ainda não pensar muito no que fazer, mas ir melhorando aos poucos, ir vendo o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. E se concretizar uma ida aos nacionais, também não me ficaria a queixar. Pronto, é isso, é uma boa perspectiva. Não sei se o João tem aqui alguma coisa a dizer, mas eu gostava, até pelo avançar já da hora do nosso direto, de introduzir aquele nosso pequeno questionário que temos sempre nas nossas lives. João. Com certeza, deixa-me só fazer duas perguntas rápidas, é de resposta rápida, embora não esteja ainda dentro do jogo do Ruben. Eu gostava de saber como é que tu lidas com a vitória e com a derrota. Tu que já tiveste, acredito eu, perante essas duas situações. Por exemplo, eu vou-te dar casos em concreto, se calhar para ser mais fácil. O corta-mato distrital em que foste vice-campeão. Consideraste esse momento um momento vitorioso, um momento de alegria, certo?
foi um momento de alegria, porque foi o meu primeiro corta-mato e pronto, não estava à espera, não era uma coisa que estava equacionada. Simplesmente aconteceu e foi ótimo, foi uma surpresa. Ok? E como é que tu lidaste com esse momento? Tu sentiste-te satisfeito? Ou sentiste que querias mais e que o vice-título distrital não chegou? Encaraste isso de forma positiva, do género objetivo cumprido, ou encaraste isso como uma forma de tenho que treinar mais para chegar ao título de campeão? Claro que toda a gente ambiciona sempre mais. Mesmo que se fique em primeiro, acho que toda a gente ambiciona mais, melhorar o tempo, seja o que seja. Mas fiquei com o sentimento de missão cumprida, porque lá está, não estava à espera nem sequer de um bom resultado, ou de um pódio, ou seja, do que seja. E foi uma surpresa, uma agradável surpresa, ter conseguido o segundo lugar. Ok, e agora em relação a uma derrota? Derrota, perdoa-me o termo, mas só para fazer este contrassenso, e eu já vos explico também o porquê destas perguntas. Já ouviram este rapaz a falar? Ele tem 16 anos, não é? E Sim. a forma madura como ele responde às questões é interessante verificar isso, porque se calhar apresenta aqui mais maturidade do que muitos atletas ou não atletas mais velhos. É bastante interessante a forma como ele aborda os temas, é interessante ouvi-lo. Consideras que tiveste alguma derrota à época passada? Por exemplo, houve alguma prova em que tentaste mínimos para alguma competição nacional e falhaste esses mínimos? Houve provas Ok. que eu tentei, os mínimos pós-nacionais. Os obstáculos foi uma delas. Já não me recordo muito bem, mas se não me engano fiquei a 6 segundos dos mínimos dos nacionais. Como é que lidaste? Não precisas buscar mais exemplos, basta esse. Ficaste a 6 segundos dos mínimos para os campeonatos nacionais. Como é que lidaste com essa situação? Inicialmente fiquei chateado porque foi 6 segundos. Se calhar pessoas que não correm pensam, olha, 6 segundos é imenso, é muito pouco tempo. Mas para nós sabemos que 6 segundos não é tão pouco quanto isso. Ainda 6 segundos ainda dá para acontecer muita coisa durante a prova, dá para perder lugares, ganhar lugares, dá para acontecer tudo, olha, dá para cair, dá para tudo. Era isso mesmo que eu estava a pensar. Então ali, tratando da prova de obstáculos, com aquele último obstáculo na reta da meta, é sempre possível cair naquela retazinha e isso sim seria uma derrota e aí ficaria chateado. Mas agora 6 segundos é pensar que para a próxima se faz melhor e para a próxima consegue-se. Ou seja, nunca te aconteceu chegar e pensar, vou deixar de treinar, não quero mais pensar nisto. Nunca encaraste de forma negativa. Não. Encarei se calhar até pelo contrário. Fiquei a 6 segundos, vamos lá, erga a cabeça e continua para treinar mais. Se queres ficar contente com o resultado, tens de treinar mais, não é parar que vai resolver as coisas. Ok. Lá está um exemplo de uma mente forte. Se calhar aqui uma mente fraca iria pensar, não, vou desistir dos treinos, não consigo, iria desistir à primeira, e tu não, tu transformas as adversidades em motivação para melhorar e conseguir alcançar o objetivo. Não vale a pena desistir. Okay. Tiraste um mau resultado, não. Se desistires, aí é que não vais conseguir o melhor. Pronto, perfeito, era isso que eu queria ouvir. Depois, mais tarde, faço-te uma pergunta relativamente às tuas partes finais das corridas, que nós também estamos informados sobre isso, que é a ver se tu nos ensinas como é que isso se faz. Mas agora vou passar a palavra ao Ruben para ele passar à melhor parte do direto. Bora lá. Olha, discordo completamente com aquilo que disseste agora no final, que é a melhor parte do direto é logo quando nós começamos. Quando nós começamos, nós dizemos boa noite a todos e a partir daí é sempre o melhor do direto, não existe uma parte em específica que seja a melhor. No entanto, esta parte já é característica, o nosso pequeno questionário perguntas 50-50, para quem não está familiarizado, ou para o Guilherme que possa estar esquecido, isto são perguntas rápidas, tal como já disse, 50-50, nós damos duas opções e tu escolhes uma. Claro que o nosso convidado tem sempre a oportunidade de
comentar sobre a sua resposta, mas é à vontade do convidado, nós não obrigamos e podes simplesmente responder e passamos já à seguinte. Se houver alguma que não queiras responder, estás à vontade, tens sempre essa opção. Lá em casa, dizer-vos que temos 2 pais babados a observar, por isso estarão atentos, obviamente, às respostas do filho. Bem, começando e de forma bastante ligeira, pista ou corta-mato? Corta-mato. 800 metros ou 1500 metros? 1500. 3000 planos ou, apesar de ainda não os teres feito, 3000 obstáculos? 3000 obstáculos. Prefiro os obstáculos. Uma prova mais curta ou uma prova mais longa? Mais longa, embora dependa do quão curta e do quão longa. Claro. Apesar de ainda só teres competido uma vez, mas pista ao ar livre ou pista coberta? Pista ao ar livre. Ok. Vai batendo tudo certo umas questões com as outras perante as respostas que tens dado. Um treino ou uma competição? Os dois. Os dois. Essa é complicada. A competição temos sempre aquela adrenalina da partida e do ansioso. Mas os treinos são momentos em que te divertes, em que usufruis, em que estás com os teus amigos, onde existem... Continua, não te quero interromper. Onde estás com os teus amigos e diversão. Portanto, se calhar até vou para os treinos. Bem, João, queres comentar sobre esta resposta? Opa, ok, é a primeira vez que nos respondem isso. Mas eu sou sincero, este dia tinha que chegar. Mas se me perguntassem a mim, eu respondia igual. Porque a competição é apenas o resumo dos treinos. O treino tem que ser o mais importante. Não há hipótese. Se tu achas a competição mais importante, é porque tu não esquece. Tens que gostar mais do treino, tens que achar o treino mais importante. Ponto final. Desculpa, Guilherme, o direto é teu e eu calo. Okay. Mas sim, é a primeira vez que nos respondem em treino, é verdade. Bem, este direto acabou de ficar ainda mais especial. Se as lives já são especiais sempre à sua maneira, por uma razão ou outra, seja por um convidado mais ligado a isto ou mais ligado àquilo, esta aqui do Guilherme vai ficar marcada também pela primeira resposta, no sentido de preferir um treino a uma competição. Ou, quando colocamos as duas numa balança, a resposta foi treino. Outra das questões que nós temos sempre de colocar aqui aos nossos convidados é trabalho ou talento? Aí um não vive sem o outro. Essa não te vou conseguir responder uma, porque... Não, mas isso é sempre assim. Isso é sempre assim. Todos os nossos convidados dizem que não há um sem o outro. Mas se tivesse de escolher, trabalho ou talento? Trabalho. Ok. Vai no sentido do normal das respostas. Não sei se será sempre assim, mas para já aconteceu sempre dessa forma. Agora, uma questão que nós introduzimos mais recentemente, que é Nike ou Adidas? Ou simplesmente podes ter aqui respostas ainda que não constem nestas duas opções, tal como já tivemos aqui convidados a fazê-lo. Eu ainda não tenho muita experiência em sapatilhas, por ter pouco tempo, mas por agora é Adidas. Ok. Tendes mais para o lado do João. Eu compito com Nike, o João é mais pela Adidas. Estamos abertos a patrocínios também. Até parece mal dizer as marcas com que nós competimos. Porque atenção, eu disse que competem mais. Atenção, eu não compito só com Nike. Atenção, não é isso, mas a malta que nos vê e que vê os nossos treinos e provas deve pensar, eles devem correr descalços. Tu agora dizes que corremos com Adidas e Nike, ainda nos vão valorizar menos. Não podes dizer isso. Embora as minhas primeiras sapatilhas tenham sido umas ASICS. Pronto, estás a ver. E também, já aqui tivemos provas, já tivemos aqui comentários e diretos em que se falou um pouco sobre isso, não é? As marcas correm por ti. Atenção. Está bem, mas Adidas é Adidas, vá, ok. Ídolo no atletismo, tens algum?
Bem, esta questão agora eu nem a pensei, mas agora depois de a pensar e de a colocar. Espera, sei se- não vale responder o pai. Não sei Não se vale responder pessoas da exato. família, está bem? É isso, é isso, é isso. Eu não percebi, tens algum quê? Espera. Ídolo no atletismo. Ok, não. Não tenho. Porque eu, eu prefiro. Eu nunca. Pelo menos, não sei se é pela idade, não sei, mas não, não tenho nenhum. Não costumo ver nem acompanhar muito. Vejo as provas. Agora nos Jogos Olímpicos, foi estes os primeiros Jogos Olímpicos que eu vi. Portanto, nunca acompanhei muito isso. Portanto, se calhar ainda é cedo para ter um ídolo, mas por agora não. Ok, é justo, é justo. E até porque se dissesses algum que não fosse o teu pai ou a tua mãe, eles iam ficar chateados e ias ficar o resto do fim de semana fechado no quarto. Tens a certeza que não tens um ídolo no atletismo? Tu costumas acompanhar as provas das 4 estações e assim. Tu não há um atleta que poderia ser o teu ídolo, dada a rapidez com que começa as provas? Não. Pronto, olha, tentei, Ruben. Oh, João. Bem, ritual antes das provas, tens algum? Algum ritual, alguma coisa que gostas de fazer ou que já começaste a fazer? Não, nada. Pronto, mas isso, o seu dia provavelmente deve Isso chegar. passa. Olha, antes ainda de passar a palavra ao João, que palavras é que podes deixar lá para casa, para quem nos está a ver e que pensa em começar a correr, tal como tu fizeste, um, e que, pronto, que esteja motivado para correr ou que esteja a pensar em correr, que palavras é que podes deixar lá para casa? O primeiro mês é complicado, mas depois vale a pena o esforço. E quem é que devia estar aqui connosco um dia destes? A fazer este direto aqui connosco, esta conversa. Pá, o meu pai era uma boa ideia, mas primeiro que o convenças, vais ter de, vais ter de penar muito ainda. Vai ser complicado. Aponta, Ruben. Aponta porque... Sabe, o Guilherme, confesso, não é preciso apontar porque nós já tínhamos apontado. Por isso. Pois, é verdade, é verdade. Agora é uma questão de negociar, claro. Ok, João, tens alguma questão? Tenho, sim, senhor. Eu faço sempre esta pergunta, mas eu sei que ele tem sempre, por isso, força. Tenho, e a maioria, a malta pensa que preparamos questões e não sei o quê. Eu sou sincero, eu invento-as sempre. Por isso é que às vezes hesito. Mas pronto, deixo também levar um bocadinho a improvisação, porque é sempre uma improvisação controlada e de forma respeitosa, como é óbvio. E depois as perguntas vão sempre dar ao mesmo, as minhas perguntas são sempre do mesmo género. Tu ponderas, se a coisa de correr bem, seguir uma carreira no atletismo? Ok, acho que este tema já está mais que batido, as carreiras no atletismo são arriscadas, são curtas, etc, etc. Mas tu ponderas, ok, continuar os estudos, mas depois, se proporcionar ser atleta profissional, aceitar sê-lo, mesmo sabendo que por uma meia dúzia de anos, e depois voltar à tua profissão? Ou não está de todo na tua cabeça que isso aconteça? É possível isso acontecer, mas lá está, é uma jogada arriscada em que não se pode deixar o estudo a meio, convém completar o estudo e só depois é que sim fazer essa jogada arriscada, porque se correr mal, seja por várias razões, seja lesão, seja porque me fartei, chateei, seja o que seja, tenho que ter sempre um colchão onde cair. Uhum. Acho que é a resposta, sou sincero, acho que é a melhor resposta que já nos deram. Sinceramente, não escondes a vontade pelo gosto que tens, mas simultaneamente a responsabilidade de saber que isso não é tudo e ainda mais em Portugal não é nada, literalmente, e que às vezes nós pensamos, porque a carreira é curta, porque se ganha pouco, está bem, e uma lesão? Ninguém está livre de uma lesão. Certo? E isso é o suficiente para deixar, e depois os clubes que são fantásticos a apoiar, não é? Estás lesionado, não corres, não vá, vai-te embora.
Pronto, né? Isto não é como o futebol, e mesmo o futebol já está a mudar. Tudo bem, outra questão, e a última para não estar também aqui a amassar. Se tivesses de escolher entre... Essa está a ser pensada agora. Está a ser pensada agora. E eu vou aproveitar a deixa do Ricardo. A tua escolha principal para a universidade é fisioterapia. Se tivesses que escolher entre entrar em fisioterapia ou ir a um campeonato nacional e fazer pódio, nacional de júniores, por exemplo, e eras um dos 3 primeiros do nacional de júniores, mas não ias para fisioterapia. Ou então ias para fisioterapia e nem ias ao nacional. O que é que tu escolhias? Eu vou-te contornar essa pergunta. Não vale. Vale, porque eu agora quero ver o que é que vai ser daqui. E toda a gente lá em casa também quer ver. Ia ao campeonato nacional e ficava em pódio e candidatava-me à segunda fase. Ok. Ganhei. Ok. Certo. E candidatavas-te sempre a fisioterapia, mesmo podendo a média ser superior à tua, candidatavas-te na mesma, nunca se sabe o resultado na hora, né? Portanto, ok, aceito a resposta, mais uma vez, uma resposta inteligente. Ruben, da minha parte é tudo, podes dar continuidade. Olha, eu se calhar passava aqui à ronda então de comentários, já que tu quiseste também enaltecer aqui alguns comentários, mas que não passámos por todos. Passar aqui um bocadinho rapidamente pelos comentários que não foram aqui deixados na live. O Bruno, logo como já é habitual, presente nas nossas lives, disse-nos aqui logo boa noite no início. O Nuno, muito provavelmente também treinado pelo Guilherme, pelo que deu a entender ao longo desta live, e teu companheiro de treino algumas vezes. É um gosto ver a tua evolução. Claro que os teus companheiros têm muita importância nessa evolução. Pronto, fez o acha a sua fogueira. Depois o Manuel Marçal, Gui, são condores do Choupal. O Guilherme Martins aqui pergunta, e sim, é o Guilherme Martins pai e não o Guilherme Martins filho, porque senão o filho estaria a responder a comentários à sua própria live. Isto não era um exclusivo, porque já aqui tivemos, por exemplo, o Alexandre, que gosta de quando esteve cá connosco em live, gostou de também comentar a sua própria live, por isso não era algo novo, mas aqui é mesmo o pai a perguntar quem é o miúdo, como se ele não soubesse, e o Manuel diz deve ser filho de algum maluco. Depois o Paulo Garcia diz que o João não sabe nadar. É verdade, o João não sabe nadar, ele também acho que não o esconde. Muito rápido, porque temos que acelerar isto nos comentários, mas o João não sabe nadar e agora está a malta do triatlo a respirar de alívio, eu sei. Podes continuar. O Nuno diz, sabes que a tua primeira medalha de pista coincide também com a do teu pai, deixa-te orgulhoso, obviamente, mas é uma motivação para fazeres melhor que ele? Isto é uma pergunta que acho que não vimos respondido. Não chegámos a ver. É verdade, houve quando fui campeão de obstáculos, de 2000, coincidiu que também ele, também no mesmo escalão, também foi campeão de obstáculos, no seu devido tempo, e fez uma homenagem em que enquanto eu recebi a medalha, a minha medalha, ele também me deu a medalha dele, de quando ele ganhou. Até a tenho aqui, mas pronto. Não consegues mostrá-la? Consigo. É um gesto bonito e mostra que o pai treinador é babado, não é? Como não podia deixar de ser. Esta não é a minha, mas são todas iguais, portanto é esta. Olha aí os comentários, olha aí, nós podemos, tu não. Olha aí. Esta é a dele. Fantástico, uma medalha redonda, há tempo que não via uma assim em Coimbra. Portanto, uma verdadeira medalha, não é? Uma verdadeira medalha. Uma verdadeira medalha. Pronto, lá estou eu, não posso. Tu não podes, deixa isso para nós. Ruben, continua. O João está aqui a dizer que já tem as costas largas, por outras palavras. Bem, o Guilherme aqui diz, miúdo, tens o campeão do mundo
Master a assistir à tua live. Obrigado, David. Sim, o David também já aqui comentou. Por vezes não há separação entre pai e treinador, diz aqui o Nuno. Entretanto, alguns comentários aqui em resposta a outros comentários. Depois eu fico aqui um bocadinho perdido. Independentemente do resultado, é sempre um campeão. O tema gira sempre à volta do resultado, do foco, do que poderia ter feito e o que pode vir a fazer. Aqui em relação àquela pergunta que eu tinha lançado das conversas ao jantar. Exato. Aqui o Nuno também diz algo que sou completamente de acordo. Podes não entender algumas questões do que o teu treinador te passa neste momento, mas com o tempo ele também te vai explicar o porquê de algumas das situações e alguns dos treinos que te vai dando, como é óbvio. O Bruno aqui reagia também a dizer mudar de treinador, muito bom. O Guilherme aqui dizia-nos que isso é o que tu dizes, vais treinar com outro e não falta muito. Ele aqui já a querer um bocadinho despachar-te. Portanto, faço já o apelo, se alguém me quiser aceitar como sem-abrigo. A Esmeralda diz que eles são iguais. Quem viu o Guilherme Guilhas a correr e vê o filho agora é tal e qual. O Gui, se for para fora, estudar para fora, a Esmeralda dá-lhe uma coisa má. Ela vai atrás de ti, vai a mãe e a tia, aqui a enfatizar. Portanto, não é sempre... segredo nenhum. Pronto, exatamente. Ela diz que claro que prefere que fiques em Coimbra, mas se tiver que ser, acho que também já não é segredo e, como é óbvio, é compreensível. E acho que a partir daqui já começamos sempre a colocar os nossos... Sim, foi. Sim, acho que sim. Aqui os nossos comentários. O Alexandre aqui diz-nos boa noite, como sempre já atrasado a chegar às nossas lives, já estamos habituados. O Paulo Pereira, que também não tinha comentado aqui, diz de Sportex. O Guilherme aqui diz Adidas na loja Nadias, aqui a trazer o patrocínio, a publicidade. E pronto, depois aqui a Esmeralda já nos diz obrigado aos dois, Pontes e Ruben, por este convite ao Gui Júnior. Não foi um convite difícil de fazermos, é um prazer trazê-lo aqui e era algo que também já tínhamos pensado há algum tempo fazer, principalmente o João. Termos a oportunidade de termos aqui também um atleta tão jovem, que neste momento passa a ser o mais jovem, que até então, se não me engano, era o Ruben, há uns tempos. Ele que era atleta júnior e o Guilherme aqui que chega como vindo de juvenil para júnior passa a ser o mais novo até então, se não estou em erro. Corrige-me, João. É verdade, mas o comentário da Esmeralda foi mais um comentário cuja verdadeira mensagem é despachem lá isso que o miúdo tem que dormir. Não sei se... Sim. Portanto, é verdade. É ele e eu. Com a ideia de trabalho. O Paulo Garcia diz não sabe nadar quando falámos dos 3.000 obstáculos. Ai. Eu respondia, mas não posso. Bem, João. Bem, eu vou terminar esta minha intervenção com a última pergunta da noite, que é a seguinte, e podes responder de forma breve, porque já estamos todos cansados, a live já está a caminhar para as 2 horas, só que lá está, a culpa é tua que tornaste isto interessante, não é? E então nunca deixámos morrer o direto. Como é que tu fazes para acabar tão rápido uma prova? Também é genético ou o que é que tu pensas quando fazes isso? Explica lá. Não, a malta não sabe. Quem não sabe é que ele acaba mesmo rápido. Quando eu digo rápido, é mesmo rápido. Conta lá. É umas molas que eu levo e depois a meio da prova calças e... não sei. Foi algo que surgiu, não foi nada treinado, nem programado, nem pensado. Simplesmente aconteceu. Não o sei explicar, nem... E não tem explicação, simplesmente acontece. Não é algo que ele manda poupar a prova toda para coisa, mas pronto, acontece. Ok. Há quem diga que a ponta final nasce com uma pessoa, há quem diga que se treina.
Há quem diga os dois, há quem não diga nada. Pronto. Eu se calhar vou mais eu para acho que nasce com a pessoa, visto que não a treinei, se calhar nasce com a pessoa. E acho que pode ser uma boa arma no futuro, porque teres uma boa ponta final é sempre importante, e se for bem treinada, bem trabalhada, pode ser um grande trunfo que tenhas nas tuas provas de pista, principalmente, provas mais curtas. Eu permito-me que te corrija, João, mas eu tenho que fazer uma pergunta depois da última, que é, nós viemos a falar aqui de futuro. Não é segredo para ninguém que os teus pais têm, não se pode dizer outra coisa que é um negócio, apesar de ser a organização de provas de atletismo é um negócio, e organizam provas de atletismo, corridas com atletas. Tencionas também seguir aquilo que os teus pais estão agora como quem diz, já há uns anos a criar, ou tencionas também seguir um caminho completamente distinto e não te queres misturar com a organização das provas e simplesmente vais lá estar, se for preciso, a ajudar com aquilo que for mais técnico nos dias e não na preparação anterior? Certo, isso não é uma coisa que tenha pensado, minimamente. Nunca pensei em depois pegar e continuar a fazer, nem nada. Mas talvez, quem saiba, um dia controladas por mim. Mas nada, não é. Ajudo, já hoje em dia ajudo, tenho cargos que os desempenho, e que ajudo quando é preciso, onde é preciso, mas não é uma coisa que eu tenha pensado em pegar e continuar. Talvez aconteça, talvez não. Ok, se tencionares continuar, depois lembra-te de dar prémios. Eu agora não sei como é que vocês fazem dos prémios, mas na altura dá prémios para veteranos 90, que é a nossa idade na altura, e assim nós ainda lá vamos fazer uma perninha. Só houver prémio, senão não vamos. Sim, o primeiro lugar deve ser garantido. O veterano 90 é só uma garrafita de tinto, que é o calcitrina habitual. E chega. Então, exato, e chega. Nessa altura não quero outra coisa. Deixando aqui o comentário do Ricardo a dizer: esta é a resposta da vossa live. Começa a prova à pai e acaba a prova à mãe, em relação à estratégia de prova que tem vindo a acontecer no final das provas. Acho que é mais ou menos isso. Bem, a conversa já vai longa, a conversa foi interessante, mas vamos terminar por aqui. Muito obrigado a todos aqueles que nos estiveram a ver aqui hoje. Agradecer profundamente ao Guilherme por nos ter aturado aqui mais de 1h30 numa noite de sábado em que podia estar a jogar. Ou, quem sabe, a conversar com o pai e com a mãe sobre o futuro no atletismo, não sei. Mas muito obrigado por ter estado aqui. Quanto a mim, dizer-vos que para a semana cá estaremos. Em princípio, ao que tudo indica, se não acontecer como na semana passada, mas certamente que não, cá estaremos mais uma vez. Ainda não sabemos se é ao sábado, se é ao domingo, mas cá estaremos com mais um convidado ou convidada para vos trazer mais uma noite de informação, uma noite divertida, uma noite de uma conversa, claro. João, força, já estou a ficar sem palavras. Eu estou a reparar. Então, olha, antes de eu terminar, dar a palavra mais uma vez ao Guilherme, só para despedir, sei lá, dá 2 palavras só, para despedir aqui das centenas de pessoas que nos estão a ver, e pronto, e depois eu então terminarei o direto, porque a malta já está cansada e querem ir descansar, e é normal. Agradeço a todos os que estiveram aqui a assistir durante esta, como o Ruben disse, mais de 1h30. Espero que tenham gostado e agradeço também ao Ruben e ao Pontes que me tenham feito este convite e que me tenham aceitado. Obrigado. Obrigado também. Estou agora a ver um comentário do Sr. Albertino. Este direto, já o mencionámos aqui, mas este direto foi baseado na sugestão que ele deixou
especialmente aos sábados, iniciarmos um bocadinho mais tarde, dado que há pessoas que às 9 horas poderiam ainda não estar preparadas. Então nós seguimos a dica que o Sr. Albertino nos deu e decidimos começar às 10. Aos domingos isso não poderá ser, porque quando for ao domingo acaba por ser sempre um bocadinho mais tarde e pode complicar. Mas sempre que for ao sábado, que será na maioria, iremos adotar a sugestão dada pelo Sr. Albertino. Pronto, da nossa parte é tudo. Agradecer ao Guilherme por ter aceitado o convite, agradecer ao Ruben por me aturar também aqui. O Guilherme podia ter estado a jogar, já viram aquela cadeira? Podia estar ali a jogar, podia estar a fazer uns exercícios de química, por exemplo, também, né? Ou outras coisas, mas não, esteve aqui no direto e ainda bem. Pronto, e espero que isto também seja do interesse dele e que mais pessoas o conheçam, e se quiserem conhecer ainda mais, apareçam na pista de atletismo quando houver provas, vão ver que ele é, como nós dissemos, é um bom atleta e tem presença assídua. E presença assídua. Pronto, olha, da nossa parte é tudo. Grande abraço. Para a semana voltaremos de certeza, porque não haverá eleições outra vez. Portanto, de certeza que voltaremos. Preferencialmente sábado ou domingo. Surpresa. Não vamos dizer que ainda não sabemos. Não, vamos dizer que é surpresa, que assim fica mais. E não estraga o nosso engagement das visualizações. Malta, fiquem bem, trabalhem muito, estudem muito, treinem muito, mas acima de tudo sejam felizes, que isso é que é o mais importante, ok? Grande abraço a todos e até para a semana.